Antes mesmo de começarem a primeira missão como ninjas, Naruto, Sasuke e Sakura ouviram algo que parecia impossível de aceitar. Kakashi simplesmente olhou para os três e declarou que nenhum deles estava pronto para se tornar ninja. Mas o que parecia ser uma simples reprovação escondia um teste muito mais profundo. Um teste que revelaria o verdadeiro significado de ser um ninja em equipe. Esse momento acontece logo no início da formação do Time 7. Naruto, Sasuke e Sakura ainda estão tentando provar que merecem ser genins de verdade, e Kakashi decide colocar os três em um exercício aparentemente simples: pegar 2 sinos que estão presos em seu cinto. O problema é que são apenas 2 sinos para 3 pessoas, e isso faz com que cada um comece a agir por conta própria, sem confiar nos companheiros. O mangá começa com o Kakashi dizendo: "Vocês nunca se tornarão ninjas", e a cena corta para o Hokage e o Iruka conversando. E o Hokage diz: "Você me convidou para almoçar porque queria informação, não é, Iruka?" E Iruka responde: "O time 7 do Naruto e dos outros. Qual foi o professor? Qual foi o professor que você escolheu para eles? Ele é muito rígido." E o Hokage entrega um livro e diz: "Isso lhe preocupa?" Dê uma lida aqui. É todo o histórico do Kakashi, com todos os genins que ele já treinou e quantos ele aprovou e rejeitou. Então o Iruka analisa o livro folha por folha e se surpreende e diz: Aqui diz." E a cena volta para o Naruto preso no tronco, gritando com raiva e dizendo: "O que você quer dizer com nunca se tornarão ninja? Corta essa. Nenhum de nós conseguimos pegar um dos sinos, beleza. Mas só por causa disso não merecemos ser ninjas?" E Kakashi responde: "Nenhum de vocês tem o que precisa para ser um ninja." Então vemos o rosto de Sasuke bravo e vemos ele correndo com tudo para cima de Kakashi. Para tudo. Se você está aqui é porque você está gostando do vídeo, certo? Então deixa seu like e se inscreva no canal. Agora, bora voltar para a história. E vemos de fundo Sakura gritando seu nome. E do nada vemos um ataque do Kakashi. E ele imobiliza Sasuke e diz: "Vocês só são 3 pirralhos mimados." E então a Sakura diz: "Não pisa no Sasuke. Sai de cima dele." E então Kakashi olha para ela nervoso e diz: "Com um comportamento desse, você só pode estar de sacanagem, não é? Estão tentando tirar sarro dos ninjas. Vocês, por algum momento, já pararam para pensar o porquê de vocês serem divididos em time de 3? E Sakura, sem jeito, diz: "Como assim?" E Kakashi continua: "É óbvio que vocês não pensaram. Por isso que não entenderam o objetivo do exercício." E vemos o Naruto dizendo: "E tinha um objetivo?" E Kakashi olha pra ele e fala: "É claro que sim. E era com base nele que decidiria se vocês seriam aprovados ou não." E Sakura diz: Mas você nem explicou pra gente." E o Kakashi responde: "Você está falando sério?" E vemos o Naruto gritando: "Ah, deixa disso. Conta qual é." E Kakashi furioso diz: "O objetivo do exercício era trabalho em equipe." E então os três têm uma grande surpresa. E o Kakashi continua dizendo: "Se vocês 3 tivessem me atacado ao mesmo tempo, vocês podiam ter conseguido pegar os sinos." E vemos o pensamento da Sakura. E ela pensa: "Mas espera um pouco, só tem 2 sinos." E ela grita para o Kakashi: "Você diz isso, mas eram somente 2 sinos. Mesmo se a gente tivesse trabalhado juntos, um de nós ainda teria que ficar com fome. Foi você que nos colocou um contra o outro desde o início." E o Kakashi olha para a cara dela e diz: "Exatamente. Esse exercício foi pensado para causar um conflito entre vocês." E ela diz: "Como assim?" E ele responde: "A situação foi armada para descobrir qual de vocês iria colocar de lado seus interesses individuais e sugerir ao time, pelo bem de todos, trabalhar em equipe. Ao invés disso, você, Sakura, ignorou o Naruto, que estava bem na sua frente, e foi atrás do Sasuke, mesmo sem ter ideia de onde ele estava. O Naruto resolveu tentar sozinho, o que vocês 3 deveriam ter feito juntos. E o Sasuke, tendo decidido desde o início que era o mais forte do time, decidiu deliberadamente que iria me atacar sozinho. Se vocês são um time, ajam como tal. É verdade que desenvolver as habilidades individuais também é importante, mas em uma situação como o exercício de hoje, o mais efetivo é o trabalho em equipe. Agir de maneira individual é ruim para todo o time e ainda expõe seus companheiros a risco desnecessário. Isso pode acabar com um de vocês mortos." Aqui um exemplo. E vemos Kakashi pegando uma kunai de sua bolsa e colocando no pescoço de Sasuke e dizendo: "Sakura, mate o Naruto. Senão vou matar o Sasuke." Então ela se surpreende com o pedido, e o Naruto, aterrorizado, diz: "É o quê?" E Kakashi solta o Sasuke e levanta e diz: "Isso pode acontecer um dia. Um de vocês seja tomado como refém, então vocês são obrigados a tomar uma difícil decisão. Quando se está em uma missão, sua vida sempre está em perigo." E assim que ele termina de falar isso, Naruto e Sakura ficam aliviados, e vemos o Sasuke levantando. E o Kakashi fala pra eles: "Olhem aqui, veem todos esses nomes nessa pedra? São todos os heróis da Vila Ninja." E então, empolgado, Naruto diz: "Beleza, acabei de decidir. Um dia meu nome vai estar aí. Não vou desperdiçar a minha vida, serei herói como eles." E então Kakashi olha para o Naruto e diz: "Mas aqueles com o nome gravado aqui não são simples heróis." E o Naruto, mais empolgado ainda, diz: "Ah, é? E que tipo de herói eles são?" E Kakashi respira fundo e não diz nada. E então o Naruto fala: "Vai logo, diz aí."
E então Kakashi fala, são heróis do tipo que morreram em missões. E então na hora o Naruto se toca e muda de rosto na hora, e todos olham para aquela pedra chateados. E o Kakashi completa, isso aqui é um memorial, os nomes dos meus melhores amigos estão aqui. E vemos o rosto dos três e ele continua, olha, só vou dar a vocês uma última chance, e dessa vez vai ser muito mais complicado do que tentar pegar os sinos. Se estão prontos para se tornar ninjas, comam a comida de vocês, mas não dividam nada com o Naruto. E então ele pergunta o porquê. E Kakashi vai andando até a direção deles e diz, nada mais justo. Ele veio aqui escondido e tentou comer tudo antes de vocês. Se vocês derem comida a ele, serão reprovados e nunca se tornarão ninjas. Minha palavra é lei, entendido? E então Kakashi sai correndo. Naruto feliz diz, só isso? Que moleza, eu consigo ficar sem comer tranquilamente. E nisso ele comemora, e vemos que o tempo passou e vemos o Naruto chateado e com a barriga roncando. E Sasuke olha pra ele e diz, pega aqui. E então a Sakura diz, mas Sasuke, o Kakashi nos disse para... E antes dela terminar, o Sasuke corta ela e fala, não tem problema, ele já deve estar bem longe daqui. Além do mais, se vamos trabalhar juntos para pegar os sinos, nós três precisamos recuperar as energias. Naruto não vai ser nem um pouco útil se não recuperar energia. E então a Sakura pensa e pega e dá toda a sua comida também. E então o Naruto fica feliz pela atitude deles e agradece. E vemos que o Kakashi estava ali perto. E a cena volta pro Iruka e ele diz, isso é. E o Hokage diz, sim, não há como negar. O Kakashi é bem rígido, e quando ele recebe novos ninjas para treinar, eles ainda são bem imaturos. E o Iruka diz, mas nenhum único passou. E o Hokage diz, sim, o Kakashi nunca aprovou um ninja sequer. E a cena volta para os três na floresta, e lá onde eles estavam houve uma grande explosão. E eles se perguntam, o que é aquilo? E vemos o Kakashi saindo da fumaça completamente com raiva, gritando, vocês! E então vemos o rosto dos três e eles estão assustados. E o Kakashi termina dizendo, vocês estão aprovados! E então vemos o rosto dos três que mudou completamente para surpreso. E então Sakura diz, passamos? Mas por quê? E ele diz, vocês três acabaram de crescer como ninjas. Tudo que vocês fizeram até agora foi seguir as minhas ordens sem sequer questionar, como se fossem robôs. Mas aqueles que abandonam os amigos são piores do que isso. E vemos os três felizes, e o Naruto pensa, isso é meio que bem da hora. E vemos o Kakashi falando, o exercício está finalmente finalizado, todos aprovados. Isso é tudo por hoje, time 7. Seus deveres como genins irão começar a partir de amanhã. E então Naruto grita alegre, eu consegui, eu sou um ninja. E Kakashi diz, vamos pra casa. E o Naruto desesperado diz, eu estou amarrado aqui, alguém pode ajudar, respondam. Esse foi o momento em que o Time 7 finalmente se tornou um time de verdade. Kakashi não estava testando apenas força ou habilidade, ele estava testando algo muito mais importante para um ninja, a lealdade aos companheiros. Agora fica a pergunta, se você estivesse no lugar do Sasuke e da Sakura, você teria dividido a comida com o Naruto mesmo sabendo que poderia ser reprovado? Responda aí nos comentários, e se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.